Exatamente em cima desse acontecimento importante para a gente acompanhar no Congresso, Ricardo Campos, que é diretor do Legal Grounds Institute, está aqui conosco. Ricardo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Uma grande honra estar com vocês. Ricardo, acho que agora eu posso ouvi-lo. Sim, a distância é muito grande. Eu estou na Alemanha, então acho que a distância nos atrapalhou um pouco na comunicação. Além da distância, tem o idioma também, porque eu não sei uma palavra de alemão, hein? Não, mas a gente pode conversar em português, não tem problema não. Ricardo, qual é a sua avaliação, então, do projeto que agora deve ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados, né, para desenvolver, então, um órgão que vai identificar a chamada fake news? Olha, Heródoto, esse é um tema que o mundo se debruça sobre ele, né? E eu estou falando aqui de Frankfurt, onde eu dou aula sobre o tema, e a gente tem na Europa já uma lei europeia sobre o tema, né? E esse projeto brasileiro, nessa última fase atual, se espelhou muito no desenvolvimento europeu. Então, o debate brasileiro não inventa a roda. E se a gente parar para pensar, Heródoto, você que é um renomado jornalista, o Estado democrático sempre teve um interesse em regular a comunicação quando ela é de massa. Então, se você olhar a tecnologia do rádio e da televisão, está presente na Constituição uma forma de regulação. O que esse projeto traz é muito mais do que somente dizer o que é desinformação, mas, acima de tudo, também estabelecer obrigações mínimas para as empresas que gerem essa comunicação digital. Agora, Ricardo, essa é uma preocupação global desse período, então, do advento dessa nova tecnologia de comunicação? Sim, esse não é um debate brasileiro. A gente tem desenvolvimentos no mundo todo. Se a gente pegar fragmentos de temáticos do nosso projeto, a gente tem desenvolvimento na Austrália, por exemplo, quanto à remuneração do jornalismo, no Canadá e em diversos outros países. E temos também, como eu disse, no continente europeu, uma lei europeia que estabelece parâmetros para a regulação de serviços digitais. Agora, Ricardo, as pessoas temem a criação do chamado Ministério da Verdade. Eu não sei se eu estou lembrando do George Orwell, essa história do Ministério da Verdade, etc, né? Que seriam os fiscais daquilo que vai ser comunicado. E a gente pergunta quem vão ser os fiscais dos fiscais. Mas, em suma, isso é coisa de ficção ou já aconteceu no passado? Olha, isso pode ocorrer, mas eu não acredito que ocorra nos termos da lei brasileira. Pode ocorrer em outro país, né? Outros países. Mas o Brasil, o projeto, como eu disse, ele se espelha muito no projeto europeu, que não tem nada de um projeto autoritário, muito pelo contrário, estabelece obrigações mínimas e responsabilização desses serviços digitais que hoje são serviços de comunicação de massa, que atingem a população, para que se estabeleça, por exemplo, deveres de transparência, remoção de determinados conteúdos ilícitos, né, de uma forma mais ágil do que tem sido feito até o momento. Então, eu não vejo com grande perigo esse projeto, até porque ele se assenta na melhor experiência internacional. Nós temos que nos adaptar aos novos tempos, não é isso? Isso, e principalmente, Heródoto, gerar experiência para lidar com essa nova tecnologia. A gente já teve experiência para lidar com o rádio, com a tecnologia do rádio, a gente teve experiência para lidar, tempo de experiência para lidar com a tecnologia da televisão, e essa tecnologia agora digital, nessa movimento de plataformização da comunicação, poucas empresas que mediam a comunicação da sociedade, a gente já teve um acúmulo aí de 20, 25 anos de experiência, de 20 a 15 anos, e a partir de agora os estados democráticos têm interesse também em ações para que essa comunicação não seja uma comunicação sem um enquadramento jurídico, principalmente do que é ilícito, né, da circulação de comunicação ilícita. Agora, Ricardo, há quem diga também que, no caso, por exemplo, da legislação brasileira, já existe punição contra pessoas que divulgam infâmia, calúnia, difamação e por aí afora. E não haveria necessidade de um novo órgão, outro instituto. Qual é a sua opinião?
De fato existe, mas não pensada para uma nova tecnologia ágil, né, com uma velocidade incrível, com uma tecnologia que propicia uma comunicação muito mais rápida. A gente tem, sim, um arcabouço, até a responsabilidade jurídica que estrutura o debate está vinculada ao artigo 19 do Marternet, de 2014, e ele está sob julgamento do Supremo Tribunal Federal, que provavelmente vai se debruçar de forma positiva sobre o tema. Então, o mundo está passando por essa nova acomodação. E a gente tem que lembrar, Heródoto, isso é normal na sociedade, né, que o direito é de acordo com a evolução da própria sociedade, da técnica e da tecnologia. O que está acontecendo agora é simplesmente uma adaptação do direito a esses novos requisitos tecnológicos. Professor, você está bem perto aí de Mainz, não está? A terra do Gutenberg. Sim. É, não é? Sim. Que foi o inventor dos tipos móveis. Começaram os livros a ser proibidos, a ser impressos, não é verdade ou não? Aí pertinho. Sim. E eu me lembro que nessa época houve uma reação brabíssima da Igreja Católica, instituído o chamado Índice dos Livros Proibidos, o Index Librorum Prohibitorum. Para impedir que essas ideias se propagassem rapidamente, não é isso? Isso. E se a gente parar para pensar... Não tem nada a ver uma coisa com outra, isso aqui é só para jogar a conversa fora. Não, mas não é conversa fora, não. Toda virada mediática, ela traz para a sociedade um desafio, né? Se a gente pegar a invenção do livro e principalmente a popularização, né, o grande problema que surge por exemplo, ligado com a pornografia, a indecência, ou até mesmo pornografia infantil, né? Então, o desafio da época era um pouco esse, e lógico, né, Heródoto, a gente tinha a igreja numa posição central de controle dos costumes dentro da sociedade. Hoje a gente não tem mais. A gente tem, na verdade, um arcabouço de Estado democrático que protege liberdades fundamentais, o que torna também o jogo mais complicado, porque a sociedade é mais plural, tem mais visões, então a tarefa é muito mais complicada do que simplesmente proibir determinado livro ou proibir determinado conteúdo. Verdade. E, professor, também lembrei, porque ontem o Chico Buarque recebeu o prêmio Camões e o Lusíadas, para ser publicado, tinha que estar carimbado lá na frente, Nil Obstat, feito pelo Tribunal da Inquisição lá em Portugal. Então, se não tivesse esse Nil Obstat, ou seja, pode publicar, o Lusíadas não seria publicado e o Chico não teria recebido o prêmio ontem lá das mãos do presidente Lula. A gente vê como é importante a questão da circulação da informação, né, e como é importante o direito fomentar também tecnologias de circulação da informação. Né, o que eu acho que acontece aqui nesse tema agora do PL das fake news, que, como eu disse, vai além das fake news, é uma adaptação do direito para essa nova esfera pública, que é completamente digital. Perfeito. Professor, obrigado pela aula. Eu que agradeço, é uma honra estar com vocês. Muito obrigado. Professor Ricardo Campos, que é diretor do Legal Ground, ele está na Alemanha, está na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Vamos lá. Olha que relação interessante, né? Nós estamos falando da era do Zuckerberg e, de repente, a gente fala do Gutenberg, 500 anos atrás, né? Quando ele inventou essa prensa, o Brasil nem tinha sido descoberto ainda. Olha que ligação interessante feita aqui pelo professor, a quem nós queremos agradecer a gentileza.